Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje o assunto é um pouco mais sério do que deveria ser normalmente, mas é que nós estamos vivendo uma situação muito delicada atualmente. O mundo ele vive uma pandemia. Uma pandemia nada mais é do que uma epidemia, só que no caso ela acontece não só em um lugar pontual, ou seja, ela não é concentrada em um único lugar, mas ela é espalhada pelo globo. Essa pandemia, que atualmente é conhecida como coronavírus, ele já ocorreu algumas outras vezes, só que no caso esse é uma atualização do vírus, mas que teve os seus primeiros casos ou seu início na China. Nós estamos em março. Os primeiros casos do coronavírus eles foram constatados em dezembro de 2019, ou seja, no ano passado. Já se passaram mais ou menos quase 4 meses e essa epidemia ela tomou um rumo que as pessoas não imaginavam que fosse tomar. Atualmente na China são mais de 80 mil casos, não só na China, mas também no Sudeste Asiático. A Europa também hoje vive um período de calamidade. Vários países da Europa decretaram um estado de calamidade. Muitos países estão vivendo em quarentena, ou seja, ninguém sai, ninguém entra. Aqui no Brasil são mais ou menos uns 250 casos, que, se eu não me engano, já foram constatadas essa semana 2 mortes. Eu sei que os noticiários diariamente estão nos mostrando o que seria, no caso, o coronavírus, que é uma doença transmissível. O ponto que eu quero chegar aqui é não dizer para vocês as definições do coronavírus, mas sim aonde que ele pode nos levar. Quais são as medidas que nós, como indivíduos, são sujeitas a esse vírus, podemos tomar para evitar ou pelo menos diminuir o estrago desse vírus. Os primeiros casos do vírus aqui no país, no Brasil, eles foram constatados a partir de pessoas que tiveram contato com pessoas que vieram do exterior ou que haviam chegado de uma viagem recentemente do exterior, pessoas que estiveram, por exemplo, nos Estados Unidos, Itália, Espanha, Estados Unidos, e que vieram para o Brasil já com alguns sintomas ou apresentavam o vírus já, mas não apresentavam nenhum sintoma aparentemente, mas que tiveram contato com as pessoas aqui e acabaram transmitindo o vírus. Porém, o que eu vejo por aí, pelas pesquisas que eu fiz para poder trazer aqui para vocês, alguns casos de contaminação do vírus, eles não ocorrem mais pelo contato direto com pessoas que estiveram no exterior. O vírus ele já ocorre por contaminação comunitária. Seria basicamente ser um desses portadores do vírus sem ao menos ter o contato com pessoas que estiveram no exterior. Eu não saí do estado, eu não saí do país, eu não tive nenhum contato externo com pessoas que tiveram, o contato direto com esses países que houve o ápice do vírus, mas isso mostra o quão grave é a situação, ou seja, pessoas do interior, pessoas que não têm um contato, pessoas que não saíram do exterior ou simplesmente não saíram dos seus municípios, podem sim acabar sendo contaminadas por esse vírus. A maior faixa etária de risco seria pessoas de 50, 70 anos, a partir de 50 anos já são pessoas um pouco mais dentro dos padrões de risco, mas aonde eu quero chegar aqui nesse vídeo seria a parte da quarentena e da empatia. A quarentena, alguns estados, já decretaram, alguns municípios do país também já decretaram quarentena, mas a quarentena, eu vi muita gente comentando sobre a quarentena, que todo mundo deveria parar, todo mundo deveria, se isolar, seria mais ou menos um isolamento social. Nós não podemos ter muito contato com a sociedade, principalmente crianças e idosos, mas a questão da quarentena, ela é muito mais delicada, ela não é simplesmente parar o que estamos fazendo. E eu vi muita gente comentando que deveríamos parar nossas atividades, ficarmos em casa, enfim, eu acho isso muito bacana, eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de parar sim, assim como eu poderia ter a oportunidade de parar se eu pudesse, eu realmente faria isso. Mas a questão é que a maioria das pessoas que ainda estão na rua ou que ainda estão exercendo as suas atividades é porque elas precisam exercer as suas atividades, principalmente freelancers e autônomo. Eu pego o ônibus diariamente para ir pro trabalho. Às vezes ele vem lotado, às vezes ele vem semi-lotado e dificilmente ele vem vazio. Mas onde eu quero chegar é que a maioria dessas pessoas que pegam o ônibus comigo, elas não podem parar as atividades dela, porque ninguém vai arcar com as contas ou com os gastos que ela vai ter durante a quarentena. Eu acho que se todos nós pudéssemos optar pela quarentena, optar por nos estarmos em casa e optar por parar as nossas atividades, seria muito crucial para essa situação em que a gente está vivendo agora. Mas a questão é que nós vivemos realidades diferentes no nosso país. Nem todos têm essa possibilidade de parar suas atividades. Eu vejo blogueiros, eu vejo pessoas influencers, no caso, dizendo vamos parar as atividades, vamos ficar em casa. Mas, infelizmente, o povo brasileiro ele vive uma situação muito delicada porque nós vivemos realidades diferentes.
são situações financeiras diferentes, são situações de trabalho diferentes. Por exemplo, eu trabalho de carteira assinada. Se a minha empresa decretar que não abrirão as portas durante um determinado período, beleza, eu vou poder ficar em casa, eu vou poder, no caso, exercer essa quarentena e esse isolamento social, porque a empresa vai estar me ressarcindo durante esse momento, eu vou receber meu salário depois no começo do mês. Mas pessoas que não têm esse contrato trabalhista, não têm essa opção de exercer a quarentena ou exercer esse isolamento social, porque elas não estão ressarcidas legalmente. Elas precisam, no caso, principalmente de freelancers que trabalham por conta própria, autônomos, que procuram o seu ganha-pão diariamente, sejam oferecendo serviços. Já essas pessoas não têm essa opção de parar as suas atividades, porque se elas pararem as suas atividades, elas não estão recebendo por troca desse serviço, e aí a situação financeira delas pode ficar um pouco mais preocupante com o desenrolar do tempo. O que eu vejo em vários países é que eu vejo muito posicionamento político por parte dos governos em adotaram a quarentena por ordem do governo, deveria optar pela quarentena, ficar em isolamento total, ninguém sai, a não ser que seja por uma situação muito necessária, ir à farmácia, enfim. Mas a questão é que esses países, eles estão preocupados com a população e estão preocupados se a população, por exemplo, vai ter dinheiro para pagar suas contas, a conta de luz, conta de água no final do mês ou no começo do mês. Já esses países de primeiro mundo, eles vão amparar essas pessoas financeiramente. Eles não vão, no caso, dar dinheiro a essas pessoas, não é esse o caso, mas sim abonar as suas dívidas de conta de luz, conta de água, enfim, para que as pessoas pudessem ficar em casa, exercer a quarentena e esse isolamento social, para que, né, essa situação seja um pouco mais amenizada nesses países onde existe um maior número de casos. Já que nosso país, ele é uma situação um pouco mais diferente, a questão da quarentena, a questão disso tudo, pessoas que já estão em quarentena, provavelmente são pessoas que têm a possibilidade de estar em quarentena. A questão da quarentena seria principalmente pra gente aqui no país, onde ainda, comparado com outros países, existem poucos casos desse vírus do coronavírus, seria para diminuir esse ápice da curva, por exemplo, onde teve na Itália, em que em pouquíssimos dias teve um crescimento muito grande dos casos, e aí houve esse boom do vírus e essa situação como ela está hoje em dia. Uma, porque ainda existem poucos casos, enquanto menos contato social nós tivermos, vai ser melhor ainda, por quê? Porque nós podemos evitar essa curva ou da contaminação aqui no país. Mas esse é um assunto muito delicado, porque como eu já falei, nem todas as pessoas conseguem optar pela quarentena, optar por estar em casa, optar por parar de exercer as suas atividades diárias. E isso nos leva muito à questão da empatia. A empatia nessa situação seria muito mais nós nos colocarmos no lugar do outro. São situações de trabalho diferentes, são situações financeiras diferentes, são situações, enfim, inúmeras situações que podem ocasionar entre estar em quarentena ou não, entre parar as atividades ou não. Ela acaba sendo muito maior para casos como, por exemplo, eu vi várias imagens de mercados já vazios, sem nada nas prateleiras, nada, papel higiênico, não existe mais os mercados, em pelo menos alguns dos mercados aqui em Porto Alegre. Se existe, no caso, uma pandemia em que as pessoas correm o risco de ficar em quarentena, correm o risco de ficar em isolamento social e não sair das suas casas, enfim, parar suas atividades. Enquanto isso, há pessoas que têm a condição de comprar abastecimento e várias coisas para ficar nesse período em casa, sem contato social. Existem pessoas que não podem parar suas atividades e existem pessoas que vão precisar consumir alimentos, consumir determinadas coisas nesses mercados onde já estão vazias as prateleiras. E isso nos leva a uma questão de oferta e demanda. A oferta e demanda, ou seja, quanto mais demanda houver sobre determinado produto, o preço tende a aumentar, porque no caso é muita demanda para pouca oferta. Por isso que nos leva a uma questão muito mais financeira também. Essas pessoas que esvaziaram as gôndolas, esvaziaram as prateleiras do mercado, não se colocaram no lugar das pessoas que ainda precisam exercer as suas atividades e consumir esses produtos durante as suas atividades. Eu não sei se tá muito claro pra você. É muito mais, tipo, pessoas que têm condições de ir lá no mercado comprar todo esse abastecimento para esse período, mas existem pessoas que ainda precisam exercer as suas atividades e normalmente essas pessoas que precisam exercer as suas atividades durante esse período de calamidade, provavelmente são pessoas autônomas ou dependem de oferecer o seu serviço a outras pessoas. Já que aí nos leva
há uma pequena linha, já que existe essa situação de isolamento social, mas que ainda existem pessoas que querem exercer as suas atividades. A pessoa que está em isolamento social, ela vai parar de consumir esses serviços para não ter contato com o externo, para não ter contato com a sociedade. E essas pessoas que trabalham como autônomos, que ainda precisam exercer as suas atividades, a sua renda pode diminuir, consequentemente. A sua renda diminuindo, consequentemente, o seu orçamento mensal vai acabar diminuindo. E os produtos, os valores dos produtos nos supermercados vão acabar aumentando. E essa é a questão da empatia que eu digo. Se tu tá pensando em fazer um estoque, tenta pensar muito mais nessas pessoas que não vão parar as suas atividades e que provavelmente vão acabar gastando muito mais por esses produtos que tu tá comprando agora. Tentar se colocar no lugar do outro. Nesse momento que a gente tá vivendo agora, em momentos de quarentena, momentos de calamidade em vários estados, vários países. Vamos tentar se colocar um pouquinho mais no lugar do outro, que esse seria o momento ideal pra gente, no caso, tentar aprender um pouco mais e tentar praticar um pouco mais da empatia, tentar evitar ao máximo o contato com o externo, tentar evitar ao máximo o contato com pessoas de mais idade, já que essas estão num quadro de maior facilidade em contaminação do vírus. Então vamos se colocar um pouquinho mais no lugar do outro. Claro que, como eu já falei, existem várias variáveis que nos impedem, às vezes, de nos colocarmos no lugar dos outros, mas eu acho que é um processo diário. Eu não sei o que vai acontecer, não sabemos ainda. Vamos ver o que vai acontecer e eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais a minha opinião a respeito dessa situação, a respeito da quarentena, a respeito, se você discordou de mim, também comenta aqui embaixo, porque eu quero, né? Voltaremos assim que tivermos mais notícias ou atualizações maiores sobre a situação agora.